E 8 minutos, confirmando 7h48, pesquisa realizada pelo Instituto Agora Sei, neste último fim de semana, aponta que o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, tem sua gestão muito bem avaliada pelos eleitores da maior cidade do Seridó. De acordo com os números do Agora Sei, 80,8% dos entrevistados responderam que aprovam a administração do prefeito caicoense. Aqueles que desaprovam a gestão são 13,2% e as pessoas que não souberam responder totalizam 6%. Dentre os principais motivos apontados pelos entrevistados na aprovação da gestão do Dr. Tadeu estão a afirmação de que o prefeito vem fazendo uma boa administração e que ele tem trabalhado muito. Dizem também que ele tem realizado obras importantes, melhorado a saúde e a educação, calçado ruas e, importante, ressaltam que as contas da prefeitura e o salário do funcionalismo estão em dia. A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 deste mês e ouviu 600 eleitores em todos os bairros e principais comunidades rurais do município de Caicó. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra. E o prefeito está aqui com a gente para conversar conosco sobre esses e outros assuntos. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Já de cara pergunto, como é que você recebeu aí a pesquisa do Agora Sei, que ele apontou aí a sua gestão, uma aprovação de 80,8%. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Sempre é um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes nessa faixa de audiência que é uma das mais ouvidas e prestigiadas pelo povo de Caicó, do Seridó e não dizer do Rio Grande do Norte e do nosso país. Nós recebemos, na verdade não é só eu que recebo, mas toda a nossa equipe, junto com o Toninho, o resultado dessa pesquisa de maneira muito responsável, né? Pesquisa de opinião pública, ela muda, Marcos. Ela é um retrato daquilo que a sociedade está vivendo naquele determinado momento. Então, naquele momento, né? Quando você faz uma pesquisa, a pesquisa retrata o que está acontecendo, de um modo geral, naquela coletividade, naquela sociedade. A gente realmente tem se esforçado aí para apresentar bons resultados. Eu lembro que quando a gente começou a gestão, Marcos, eu sempre dizia a todos que fazem parte da nossa gestão, que a gente tem que buscar trazer resultado para a população. E Caicó carecia de muitos resultados, né? Apesar da gente ter pegado uma situação um pouco caótica, mesmo diante desse caos que a gente acabou pegando, a gente de início já começou a apresentar resultado, resgatando aí obras que estavam paralisadas, na verdade, novamente pegar a credibilidade que Caicó tem um nome muito fácil de conseguir vender, então é fácil você bater a porta dos parlamentares, Marcos, para falar de Caicó, para conseguir recursos para a cidade. A gente hoje tem um recurso próprio muito limitado, né? Que basicamente não dá para o custeio que a gente realmente deseja. Então a gente precisa dessas parcerias para conseguir realmente trazer o resultado para a população. Então a gente recebe com muita humildade, mas também com uma responsabilidade muito grande, que nós estamos agora finalizando o segundo ano de mandato, agora dia 31 de dezembro, vamos adentrar para o terceiro ano de mandato e a gente quer continuar nesse passo para que a gente consiga continuar apresentando bons resultados para o povo de Caicó. A que você acredita no segundo ano do seu mandato uma aprovação de mais de 80%? Marcos, primeiro o seguinte, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, né? Tadeu e Toninho não fazem nada sozinho. Então, nós temos mais de 10 secretários e secretárias que estão totalmente comprometidos com a missão de cuidar de Caicó, né? Então, a gente conseguiu montar essa equipe e, sobretudo, motivar essa equipe a continuar trabalhando. Eu sempre digo nas reuniões dos secretariados que eu e Toninho estamos ali para liderar o processo. A gente, evidentemente, que acaba aparecendo mais, mas o trabalho nos bastidores que todo mundo faz é um trabalho muito grande. Então, desde as equipes de infraestrutura que começam na madrugada fazendo a limpeza da cidade, até os postos de saúde que estão diuturnamente abertos para atender a população, o pessoal que está nas centrais de organizar a burocracia, o pessoal da licitação,
a Procuradoria Jurídica, né, a Secretaria de Administração, que acaba sendo o coração da Prefeitura, tudo passa pela Secretaria de Administração. Então, se você não tiver uma engrenagem azeitada, funcional e com equipe motivada, Marcos, você realmente não consegue ter esse resultado. E olhe que a remuneração, e aqui eu quero dizer até com um pouco até de tristeza, a remuneração de um secretário de Caicó comparado, Marcos, com qualquer cidade do porto de Caicó, no nosso estado, ela é muito aquém. O secretário de Caicó, quando termina, aqui eu posso dizer, porque isso é de recurso público, na hora que a gente tira os descontos, que são as obrigações da folha, o secretário fica em torno de R$ 3.400 de salário. Para a responsabilidade, por exemplo, a Secretaria de Saúde, Marcos, em termos de orçamento, ou seja, aquilo que o secretário tem à disposição orçamentária para dar conta ao longo do ano, o orçamento da Secretaria de Saúde de Caicó, ela só perde para Parelhas, Currais Novos e acho que Jucurutu. O orçamento da Secretaria de Saúde de Caicó é maior do que mais de 20 municípios do Siridó, aqui, tanto oriental quanto ocidental. Então, a Secretaria de Saúde e Educação praticamente são outras prefeituras, você fazendo um paralelo com municípios vizinhos. Então, a responsabilidade de você equacionar esse recurso para poder realmente chegar ao serviço na ponta é de uma grandeza gigantesca. Então, a gente, mesmo diante dessa situação aí, de baixa remuneração, eu acredito que o comprometimento, isso aí eu quero dizer que o grande resultado disso é pelo grande comprometimento da nossa equipe, que está diuturnamente trabalhando, e aqui não quero nominar, mas aqui agradecer a todos os nossos secretários e colaboradores da Prefeitura Municipal de Caicó. O que por exemplo, ainda você aponta como um desafio da gestão para 2023? O grande desafio de Caicó, isso aí é um desafio transversal, Marcos. Pode sair Tadeu, entrar outro prefeito, enfim, é o desafio financeiro fiscal. A Prefeitura de Caicó hoje, praticamente o que recebe, 70%, 80% é para pagar a folha. Seja a folha de pagamento dos servidores, ou até mesmo dos hospitais, enfim. Então, a grande tarefa, né, de Caicó é equacionar, realmente tentar buscar estratégias para reduzir esse custeio de folha de pagamento, mesmo num cenário que a gente tem percebido aí no Brasil de aumento dos pisos, que são fundamentais, é uma luta que as classes estão travando, que realmente a gente tem que é importante essa luta, mas a gente tem que buscar estratégias para conseguir reduzir essa folha de pagamento. A gente começou no ano passado com recadastramento, né? A gente a princípio tinha pensado uma situação, só que se apresentou outra no recadastramento. A gente verificou que tem muitos servidores que estão com tempo de se aposentar, Marcos, e que não conseguem se aposentar, quer dizer, na verdade não tem a disposição de se aposentar, porque há perdas salariais. Então a gente está aí com um programa novo, que é o programa de aposentadoria incentivada, para que esses servidores que estão com essa situação de não estar, por exemplo, o professor que está readaptado, que está com tempo de se aposentar e que não tem mais condição de voltar para a sala de aula, ele está com essa opção de ter esse programa de aposentadoria incentivada para poder a gente realmente reduzir o que a gente precisa da folha de pagamento. Por isso que a gente precisa contratar. Por exemplo, o ano letivo de Caicó, Marcos, só começa se tiver processo seletivo. Se a gente não tiver a opção de processo seletivo, a gente não consegue começar o ano letivo de Caicó, porque precisa desses professores em sala de aula para poder dar aula aos meninos e meninas de Caicó. Então, uma tarefa muito difícil. Então, para 2023, 2024, e acredito que para as próximas gestões, pelo menos 2 ou 3 aí para frente, é essa grande tarefa de equacionar a folha de pagamento e também a parte fiscal de arrecadação. A gente conseguiu aumentar a arrecadação de Caicó. Ano passado, a gente teve uma arrecadação ao final de 2021 em torno de 17 milhões. Esse ano, eu acredito que vai superar a cifra de 20 milhões. Então, a gente tem buscado essas alternativas, mas é como um trem. Para você fazer uma mudança de trilho, essa mudança tem que ser
aos poucos, não tem como você fazer uma mudança abrupta. Então, é isso que a gente tem procurado fazer aí para poder equacionar a situação financeira fiscal do município de Caicó. Com relação a essa questão do programa de apostadoria incentivada, o PAI, né, há uma expectativa do município tem uma adesão aí de mais de 100 servidores aqui do nosso município, né? E cria-se uma expectativa, por exemplo, de que, caso isso aconteça, o município de Caicó planeje para os próximos anos um concurso público? Isso. A gente hoje tem muito, inclusive, nós já estamos preparando para isso, Marcos. É evidentemente que isso precisa acontecer no momento que o município estiver com limite prudencial ok, né? Evidentemente que para educação e saúde, mesmo com limite prudencial acima do que é colocado pela lei de responsabilidade fiscal, você pode fazer concurso, mas a gente tem que fazer com responsabilidade financeira e fiscal. Então, a gente já tem uma comissão hoje estudando a reforma administrativa na perspectiva de reformular a parte dos cargos da prefeitura e fazer esse planejamento para quando o município tiver com condições, fazer um novo concurso público para a cidade de Caicó. Pergunta aqui dos nossos ouvintes, o Luiz Inácio pergunta: prefeito, tendo em vista que as lombadas, famosos quebra-molas, na Avenida Rui Mariz e na Boa Passagem, eles estão todos fora dos padrões da lei de trânsito, estão em total descompasso da resolução 600 do CONTRAN, o que é que o município pode fazer para corrigir isso? É o seguinte, Marcos, a gente está começando a fazer o trabalho de fiscalização do ponto de vista mais planejado, né? Que a gente recebeu o estudo que foi feito técnico com engenharia de tráfego e aí a gente está começando a sinalizar. Vou pedir para a Luzinete, e até esses quebra-molas para fazer a medição. Eu não tinha conhecimento que esses quebra-molas estavam em descompasso com a legislação, com o CONTRAN, então eu vou pedir para ela verificar se realmente estão, se estiverem, a gente fazer um planejamento aí de como fazer essa adequação. Ao longo dos últimos anos, várias obras aqui em Caicó importantes não foram concluídas. Posso até citar, por exemplo, a reforma aqui da Praça Dom Delgado, nova rodoviária de Caicó, a UPA, que agora virou policlínica, né, o asfaltamento, a malha asfáltica de algumas ruas aqui da cidade de Caicó. Essas obras elas estão bem encaminhadas, há uma expectativa de que na sua atual gestão você possa inaugurá-las, e por que tanta demora para se fazer isso? Marcos, a Praça do CDS, infelizmente, foi a primeira, a Praça Dom José Delgado aqui, em frente aqui à Rádio Rural, foi a primeira obra que a gente terminou, só que eu não tive coragem de inaugurá-la. Já está concluída ela, então? Já está concluída, inclusive com prestação de contas. Então vou tirar aqui da lista de obras inacabadas. Pode tirar. Inclusive está com prestação de contas aprovada pela Caixa Econômica Federal, inclusive nossa gestão teve a responsabilidade de fazer essa prestação de contas, então a Praça do CDS está concluída. Infelizmente, o projeto arquitetônico não foi aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Inclusive, esse mês ainda, Marcos, nós vamos fazer a licitação dos quiosques aqui da praça, tá certo? Por que não foi feito ainda? Porque a gente estava numa briga, né, num litígio em relação aos antigos pessoas que faziam a ocupação desses quiosques. E, infelizmente, não tinha nada na prefeitura de papel, de garantia legal, que essas pessoas tinham o direito de continuar. Então, a gente vai fazer a licitação dos 6 quiosques aqui da Praça Dom José Delgado. O asfalto de Caicó, o asfalto do centro da cidade, né? A gente pegou esse contrato com 20% executado. Ou seja, tinha um convênio de 5 milhões de reais de 2014, que tinha sido executado 1.100.000 reais, ou seja, faltava 3.900.000. Quando a gente pegou o contrato, Marcos, foi feito um aditivo na época, e esse aditivo não tinha aparecido da Procuradoria Jurídica, né? Então a gente optou, diante dessa situação, e havia também um lapso na saída do ex-prefeito Marcos do Manhoso para a entrada do ex-prefeito Robson, naquele litígio que aconteceu, ficou o contrato sem um aditivo de prazo. Então, a gente achou melhor, junto com a Procuradoria, fazer o distrato do contrato, e também esse contrato não tinha mais saúde financeira, porque a gente pegou um pós-pandemia, onde houve subida de todos os preços de petróleo e tudo mais. Então, ficou escancarado que a empresa que estava fazendo, que estava tocando a obra, ela não tinha condição de realmente continuar no preço que havia ganhado a licitação. Então, a gente optou de desfazer o contrato e fazer uma reprogramação do saldo remanescente, garantindo as ruas que haviam sido estabelecidas no passado,
E aí a Caixa Econômica passou, acho que 6 ou 8 meses fazendo essa análise toda e obrigou, Marcos, o município a entrar com a contrapartida de 2.200.000 reais para poder terminar o contrato. Em que pé está hoje? Hoje a gente tem mais de 60% da obra feita, tá certo? A empresa pediu uma medição, a Caixa verificou uma inconsistência na medição, verificou que o projeto tinha uma falha e a gente corrigiu essa falha agora, que a gente não tinha percebido, nem a gente, nem a própria Caixa Econômica Federal. Então, a gente fez uma nova reprogramação, a empresa deverá receber essa medição agora, essa semana, até sexta-feira. A gente já garantiu a contrapartida e aí, só para vocês terem noção, essa contrapartida agora foi de 190 mil reais que a gente teve que colocar. Graças a Deus a gente teve uma boa articulação, o deputado João Maia colocou uma emenda de transferência especial que a gente pode garantir essa contrapartida e aí a empresa ficou de até início de janeiro retomar. Quais ruas estão faltando, Marcos? Está faltando a Generina Vale, a Olegário Vale, a Augusto Monteiro, está faltando a Senador José Bernardo, e acredito que está faltando mais alguma rua. Eu acho que é em torno de 4 a 5 ruas. E a sinalização. A gente optou de fazer a sinalização por último. Só que nessa opção de reprogramação, eu pedi para incluir a sinalização das ruas que já tinham sido executadas. Então a empresa agora vai fazer a sinalização e deverá fazer a Rua da Feira, que é a Olegário Vale, e também a Generina Vale. Essas serão as duas próximas ruas que serão pavimentadas. E vai ficar faltando a Augusto Monteiro e a Senador José Bernardo, e deve ter algum outro trecho. Mas são essas ruas que estão faltando para a gente finalizar o contrato do asfalto. Mas já para 2023? Já para 2023. Então, provavelmente em 2023, a gente executará 100% desse contrato, Marcos. Muitas perguntas aqui no nosso Facebook e no nosso WhatsApp sobre essa questão da conclusão do asfalto do perímetro irrigado do Sabugi. Como é que está essa questão? Então, a licitação do terceiro trecho, é importante dizer o seguinte, que nós fizemos 2 trechos. Um trecho com a emenda do deputado Girão, de 2 km e 400 metros. O deputado Girão colocou uma nova emenda, e aí a gente terminou essa licitação em agosto, Marcos. Infelizmente, por conta do período eleitoral, o Ministério do Desenvolvimento Regional não conseguiu depositar o recurso, já está lá apto para pagamento e aguardando o financeiro. Infelizmente, nessa celeuma aí que está acontecendo no país de transição de governo, a gente tem uma expectativa que possa pagar. Eu já falei com o ex-ministro Rogério para que houvesse o pagamento, falei também com o deputado Girão, mas se não houver financeiro, vai ficar para o próximo presidente. Estão garantidos mais 2 quilômetros. E a governadora Fátima Bezerra fez 1,5 quilômetros partindo do antigo trecho da BR-427 até o Hospital Regional. Então, a estrada tem 7 quilômetros de extensão, nós fizemos já praticamente 4 quilômetros. Mas no caso não chega na vila não, esses 7 quilômetros. Não, chega até o trevo, né? Então a gente tem mais 2 quilômetros que serão pavimentados agora, com esse novo convênio, e vai ficar mais 1 quilômetro faltando, que a gente vai pedir novamente à governadora para no ano de 2023 fazer. Então, para não criar expectativa, essa obra não vai até a vila, ela vai até o trevo ali. Até o trevo, aonde tinha asfalto, né? Na verdade a gente botou o projeto para onde havia o asfalto Sabugi, que são os 7 quilômetros saindo da BR-427 indo até o trevo da entrada das duas vilas. O ouvinte pergunta aqui, prefeito, se existe expectativa, né, de obras de pavimentação de ruas nos bairros Vila Altiva e Mainar. Vila Altiva também... Você começa lá, porque senão você vai nem entrar no bairro lá, viu? Inclusive, essa Dionísio Carneiro, né, que é a rua que está garantido já com recurso, a gente deverá começar ainda nesse primeiro trimestre de 2023. A Dionísio Carneiro na Vila Altiva. Isso, a gente conseguiu um convênio com o deputado João Maia de 800 mil reais. Estamos pavimentando a rua Ambrósio Pereira, lá do bairro João Paulo II, uma rua muito extensa. E assim que a empresa terminar e receber esse recurso, Marcos, vai para Dionísio Carneiro. A rua do já temos uma rua sendo pavimentada no bairro Mainardi, viu? É a rua, se eu não me engano, é a rua ali por trás da SEC, 2 ruas por trás da SEC, que eu esqueci agora o nome. Nós estamos agora com um programa, Marcos, que é de parceria. Como é que é essa parceria? Nós conseguimos aprovar uma lei na Câmara Municipal, que as pessoas podem se agrupar e descontar em IPTU, você paga a pavimentação e desconta em IPTU
aquela pavimentação. Então, tem 2 ruas sendo executadas nesse modelo. Uma rua no bairro Mainardi e uma rua no bairro Paraíba. O município entra com material? Não entra com nada. Certo. Os moradores entram com tudo, mas podem descontar 100% desse investimento em IPTU. Então, está acontecendo a pavimentação dessa rua, a Associação do Mainardi, ela conseguiu organizar e está sendo pavimentada uma rua lá no bairro Paraíba, que é a Rua Mundo Novo, ali perto da antiga Central do Cidadão, que hoje é o 3º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual. Agora tem muita burocracia para aderir esse PPP? Não. Inclusive, Marcos, a prefeitura está se comprometendo a doar o projeto com orçamento, tá certo? Então a gente doa o projeto com orçamento, tira a licença ambiental e os moradores só ficam com a responsabilidade de realmente procurar a empresa para conseguir ter um valor condizente com aquilo que se coloca na tabela SINAP, que é a tabela que diz os preços públicos. Deixa eu fazer uma pergunta, queria a sua opinião com relação a isso. Primeiro que há a impressão que passa é que ao longo dos últimos anos, Caicó cresceu bastante essa necessidade de pavimentação de ruas, né? Eu acho que qualquer gestão que possa administrar Caicó, talvez esse seja o grande desafio. Conseguir recursos para realmente pavimentar a pavimentação de ruas aqui em Caicó, que me parece ser algo muito carente, né? E a gente tem visto alguns relatos de pessoas, por exemplo, que apontam problemas em algumas ruas que são pavimentadas. Há uma falha na fiscalização por parte do município. As empresas que vencem essas licitações, elas não se preocupam em fazer uma obra de boa qualidade. Qual a sua opinião com relação a isso? A gente hoje só tem, basicamente, Marcos, de recurso próprio, praticamente a gente não fez, acho que nenhuma rua. Todas as ruas, elas são feitas com convênios com a Caixa Econômica Federal. Então, há dupla fiscalização. A fiscalização por parte do município e também a fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal para poder liberar esses recursos. O que acontece? Infelizmente, a gente tem uma cidade que tem bairros que são muito acidentados e, porventura, às vezes, o meio-fio não é bem alocado e aí passa despercebido realmente da fiscalização. Mas todos os problemas, né, durante a nossa gestão que foram detectados, Marcos, a gente conseguiu corrigir e realmente notificar, porque tem um prazo de garantia da obra. Então, durante 2 anos, a empresa que executou aquela pavimentação está assinado em contrato, está consignado em contrato que se houver algum dano provocado por algum intempérie, a empresa é responsável de fazer novamente o reparo, tá certo? Como aconteceu aqui, por exemplo, na passagem molhada do Mosteiro. Teve uma parte do calçamento que cedeu. Por quê? Infelizmente, passou a pavimentação num local que tinha um ponto de mínima e a pessoa que tem um terreno do lado, Marcos, colocou uma vala. Quando a chuva veio, a água da vala entrou por baixo do calçamento e acabou cedendo o calçamento. Lá na passagem molhada da Barra da Espingarda também foi verificado um problema, porque não se deu tempo para a cura. Inclusive agora a empresa fez o reparo, a empresa, inclusive eu ontem orientei a empresa a mandar um comunicado para a Associação de Moradores lá da Barra, porque foi feito o concreto e feito as barricadas e as pessoas estão tirando as barricadas para passar na passagem molhada. Quando não pode, porque tem que esperar a cura do concreto. E a gente também observa aqui, por exemplo, em muitas ruas, e os ouvintes aqui estão mandando aqui para algumas mensagens com relação a isso, né? Eu não sei se eu estiver equivocado, me corrija, me parece que os projetos não contemplam a rua toda. Aí fica um pequeno trecho, né, daquela rua. Não poderia, por exemplo, ter essa preocupação de nas licitações contemplar toda a rua? Aconteceu isso na Rua Santa Luzia, mas não foi um projeto que nós fizemos, né? A Rua Santa Luzia foi pavimentada e ficou um trecho sem pavimentação. Mas eu não tinha o que fazer, inclusive a gente teve que aditivar esse contrato, Marcos, para poder esse contrato ter saúde financeira para poder executar o que tinha sido planejado. Então não tinha como aditivar para terminar a rua. A gente aconteceu isso em uma rua, que foi a rua lá do Alto da Boa Vista. O recurso que foi colocado, Marcos, não dava para a gente conseguir pavimentar a José Lourenço da Silva inteiro e também a Jornalista Severino. Então, como a Jornalista Severino era uma interseção que tinha um grande prejuízo quando chovia, a gente optou por pavimentar metade da Jornalista Severino e fazer a rua por completo a Jornalista Severino lá no bairro Alto da Boa Vista. Então, às vezes,
a gente tem que fazer algumas decisões porque a gente não tem o recurso completo para poder pavimentar a extensão toda da rua. Mas, por exemplo, nesse convênio novo que a gente conseguiu com o deputado João Maia, do João Paulo II e do Vila Altiva, todas as ruas serão totalmente pavimentadas. Policlínica, como é que está essa questão? Policlínica, a gente vai provavelmente entregar a obra física, né, essa semana. Já está concluída? Já está praticamente concluída. Está faltando pequenos retoques. Inclusive o Estado já mandou todos os ar-condicionados e já estão chegando, Marcos, alguns equipamentos. Em que passo está a policlínica, né? Essa policlínica vai ser gerida através de um consórcio entre os municípios e o Estado do Rio Grande do Norte. Então, todo mês, o custeio dessa policlínica, 60% serão dos municípios e 40% serão do Estado. Então, a gente precisa fazer a assembleia para a formalização desse consórcio. Os municípios fizeram as leis de ratificação, então a gente está aguardando o governo marcar uma data. Essa data estava pré-agendada para quarta-feira. Eu não sei lhe dizer aqui se realmente se confirmará. E aí, assim que houver a eleição, a gente vai começar a descontar dos municípios o ICMS para a gente poder fazer o processo seletivo para a contratação dos profissionais. Então, a expectativa, a gente só está esperando o governo do Estado terminar de comprar os equipamentos, porque isso é uma contrapartida do governo do Estado. Eu fiquei com a responsabilidade, através da emenda parlamentar do deputado Vivaldo, de fazer a drenagem e pavimentação do entorno e fazer a recuperação total do prédio. Isso aconteceu. O prédio está totalmente recuperado. Só de porta, Marcos, foram colocadas 101 portas que tinham sido extraviadas. Pias, sanitários, parte elétrica, hidráulica, pintura, rever também a parte de telhado. A gente fez isso tudinho e estamos entregando e adequamos algumas salas, porque a estrutura lá tinha sido construída para a UPA. Então a gente teve que adequar para a policlínica. Então a gente só está aguardando aqui o chamamento do Estado, dos municípios, para formalização do consórcio e aí começar o funcionamento da futura policlínica regional do Siridó. Então, no que dependia do município, já foi concluído já? Tudo. A gente só está faltando alguns reparos internos, inclusive a parte inteira de pintura está pronta, a parte elétrica está pronta, a parte de porta, sanitário, está faltando pequenos retoques de reboco que deve ser finalizado daqui para sexta-feira. Para que o ouvinte possa entender, quando a policlínica começar a funcionar, como é que vai ser essa distribuição de rede? O que é que vai ficar na policlínica, no hospital regional e no hospital do Siridó? A policlínica vai ficar responsável por atendimento especializado. Então existe uma carta de serviços que serão oferecidos, especialmente de especialidade: cardiologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, neuropediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, laboratório, exames. Por exemplo, a parte cardiológica vai ter ecocardiograma, teste de esteira, mapa e Holter. A parte de angiologia também vai ser oferecida lá, com Doppler vascular. Então, a policlínica serão atendimentos especializados que serão encaminhados a partir da atenção básica, né? Os médicos, enfermeiros de atenção básica encaminharão os pacientes e esses pacientes serão atendidos na policlínica. Tem previsão de começar a funcionar? Marcos, a gente quer o mais breve possível, né? E vale salientar que essa policlínica não é só de Caicó. Essa policlínica será um dos municípios consorciados. Aqui para a região de Caicó, para a policlínica de Caicó, que é essa regional aqui, serão acho que em torno de 12 municípios. Então a gente vai atender de acordo com a população. Cada município terá X vagas durante o mês para cardiologia, X vagas para reumatologia. E aí, esse pagamento do consórcio será de acordo com essas vagas que cada município terá. Nova rodoviária de Caicó, como é que está o processo? Retomamos, graças a Deus. Inclusive, Marcos, quero aqui até lamentar, porque a gente gostaria já de ter terminado essa obra, mas infelizmente, diante do litígio que houve com a empresa que tinha ganhado a licitação, a empresa disse que tinha feito contrapiso e piso, Marcos. Só que a Caixa havia pago esse piso e contrapiso no primeiro contrato. E aí, quando a empresa foi pedir na nossa gestão esse novo pagamento, a Caixa não autorizou. E a gente não tinha como pagar de recurso próprio. Eu até acho que a empresa realmente teve que reparar o piso e contrapiso que foi danificado por conta do tempo. Então, a gente fez um novo contrato, uma nova reprogramação. Eu acredito que até fevereiro a obra física da rodoviária estará pronta.
O que vai ficar faltando pendente é o acesso, que a gente também está articulando com a Caixa Econômica para ver uma solução barata, porque é 1.000 metros, mais de 1.000 metros quadrados de pavimentação. Então a gente está organizando para pelo menos colocar os meio-fio, pó de pedra, para poder inaugurar, ela começar a funcionar e a gente ir atrás de uma emenda para fazer a pavimentação Então completa. você acha que no primeiro semestre de 2023 a nova rodoviária de Caicó já vai funcionar lá? Eu acredito, a gente está querendo, Marcos, que para o carnaval, eu sei que até uma coisa assim, não vou garantir aqui no seu programa que você cobra, então eu quero aqui dizer que a gente está querendo que para o carnaval a rodoviária nova já esteja em funcionamento. E rapidinho, o que é que vai ser destinado no atual prédio do Manuel de Neném? Como a gente agora está fazendo a licitação, esse mês a gente vai fazer a licitação do novo açougue, eu vou conversar com os açougueiros, os permissionários do açougue antigo, para ver se eles aceitam de colocar o açougue público de Caicó provisoriamente na antiga rodoviária, até que a gente termine a reforma da rodoviária do açougue novo. É provisório, né? Provisoriamente. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião, falar um pouco de saúde, já que você também é médico, né? Além do prefeito é médico, e nós recebemos uma notícia muito preocupante de que o Hospital Regional aqui de Caicó, ele vai passar uns tempos sem operar trauma ortopédico e cirurgias gerais de urgência, né? E segundo a nossa fonte, tudo será mandado para o Valfeiro do Gugel ou para o Regional aqui de Currais Novos, já que o centro cirúrgico entrará em reforma, né? Como é que você, sendo prefeito da maior cidade, certamente a maior demanda deve ser de Caicó, recebe essa notícia? Foi uma coisa programada? Vocês esperavam que isso acontecesse? Foi comunicado? Isso é preocupante também? Nós sabíamos que haveria a reforma, mas não, na verdade, não sabia que ia ter a interdição do centro cirúrgico, Marcos. Eu vejo isso com uma grande preocupação, porque nós temos aqui uma cidade que recebe grande parte do trauma e ortopedia da região e, sobretudo, também cirurgias de urgência, como apendicite, vesícula, trauma abdominal. Então, me preocupa muito diante de uma emergência. Uma cirurgia que dá para esperar, a gente fica tranquilo. Mas, por exemplo, chega um paciente com a fratura exposta sangrando. Como é que vai acontecer? Então, eu acredito que deveria ter tido uma sensibilidade da empresa, junto com a CESAP, de permitir que um centro cirúrgico ficasse aberto. Porque poderia fazer uma divisão lá, eu conheço o espaço, fazia uma parede de gesso, fazia a reforma para fora da sala que vai ser colocada, que isso é um ganho para Caicó, é importante salientar. Fazia a reforma da sala nova que vai ser ativada. Depois que essa sala nova tivesse ativada, colocava o centro cirúrgico para lá e depois fazia só que quiseram fazer tudo de uma vez. Só que esse tudo de uma vez, Marcos, pode durar 15, 20, 30, 40, 60 dias. Aí como é que vai ficar essa situação? Enquanto não tiver uma pessoa com uma urgência urgentíssima que esteja realmente correndo risco de vida, tudo ok. Por exemplo, eu estou com uma pessoa aqui no meu telefone com um pé diabético necessitando de amputação, que essas amputações aconteciam aqui e que estão dependendo agora de Mossoró. Mossoró o Tarcísio Maia não está conseguindo dar conta da demanda que eles têm lá. Tem paciente esperando cirurgia de 30, 40 dias. Como é que vai dar conta das cirurgias de Caicó, de trauma ortopedia e também dos pés diabéticos? Então, é uma preocupação. Eu externei essa preocupação para a CESAP, mas não é uma decisão que o município realmente tem muito o que fazer. A gente poderia, Marcos, e aí foi até aventar essa possibilidade de levar para o Hospital do Siridó. O que acontece hoje no Hospital do Siridó? Nós temos hoje uma referência materno-infantil. E o que acontece? A gente equipou o centro cirúrgico e fizemos toda a canalização de gases. Só que hoje o Hospital do Siridó funciona com bala de oxigênio. E não tem como, não é compatível você ter uma cirurgia de emergência, o aparelho de anestesia com a bala de oxigênio, porque pode acabar essa bala no meio da cirurgia e como é que vai ser a reposição? Então, não tem como a gente receber, até porque também não tem como eu misturar os pacientes infectados, que, por exemplo, estão com pé diabético ou chegam com trauma, que acaba sendo uma cirurgia infectada, com uma cesariana que está acontecendo do lado, podendo colocar em risco a vida de uma parturiente e de uma criança. Então, a gente ficou numa situação também difícil no Hospital do Siridó.
Só que o que acontece? Eu acho que dava para fazer a reforma sem ter a interdição total do centro cirúrgico do Hospital Regional. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, com relação a essa questão da feira do açougue, sair para outro local, você não acha que vai afetar toda a feira? Porque quem compra carne compra as verduras também. Não é a feira do açougue, tá certo? A ideia é colocar o açougue em funcionamento lá na rodoviária. Mas, por exemplo, as pessoas que vendem carne, normalmente tem bancas para fora da feira, né? Fora do açougue. Então, a ideia é que todas as pessoas que sejam permissionárias, a gente consiga colocar uma bancazinha para vender ali a carne na feira do sábado. Não dá para fazer a reforma com as pessoas dentro do prédio, né? Não dá. Infelizmente, não dá. Quando será pago o restante do 13º salário? Pergunta aqui ao nosso ouvinte. Inclusive, não ia nem dizer, mas eu pedi a Salma aqui permissão. A expectativa, Marcos, que até semana que vem a gente pague a segunda parcela do 13º para todos os servidores e servidoras do município de Caicó. Próxima semana, todo mundo com dinheiro no bolso, né? Do 13º. Se as coisas acontecerem da forma como a gente está planejando, talvez até essa semana. Mas assim, para não gerar uma expectativa, até semana que vem a segunda parcela será paga. E o salário do mês, mais ou menos no finalzinho do mês. Mais ou menos dia 30, dia 31. Prefeito, obrigado pela sua participação. Tem muitas perguntas aqui do nosso WhatsApp, mas muitos sobre calçamento, sobre pavimentação de rua, você já falou sobre isso. Claro, as pessoas individualizam um pouco, quer saber como é que está a situação da sua rua, né? É um direito que as pessoas têm, com certeza, né? E algo mais a acrescentar, aproveitar aqui para convidar as pessoas para a próxima sexta-feira, né? Dia 16 de novembro, tem um Caicó em Movimento, que é o município parceiro também, né? Na realização. Dúvida. Uma liderança aí do Sistema Rural e da PRF, congregando várias instituições. Será um momento muito interessante para as pessoas em Caicó poderem ver o trabalho das instituições no dia a dia e, sobretudo, com ações de cidadania. Então, a gente vai estar lá presente, dando nossa contribuição. Quero agradecer, Marcos, e acho que vai ser a última participação aqui no seu programa. Desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os seus ouvintes, a toda Caicó e a todo o Siridó. Vai ter programação de final de ano na ilha? Vai ter o frevo da meia-noite no Réveillon e eu tô vendo se dá para colocar alguma coisa no Natal. Mas assim, a princípio, dia 16 vai ter essa programação e a gente está estudando aí, ver se dá para fazer alguma programação cultural no Natal, da noite do dia 24 para o dia 25. Se a pandemia deixar e tomara que ela deixe, Carnaval 2023 está garantido. Está garantido e o planejamento já está sendo feito, Marcos. Eu, inclusive, estou pessoalmente, junto com a Secretaria de Turismo, dando conta do financiamento dos blocos de rua, garantir que os blocos de rua consigam sair com tranquilidade, para não ficar naquela celeuma de todo ano, ficar com dificuldade. Inclusive, eu consegui uma emenda parlamentar com o deputado Ivaldo, porque ele coloca emenda, mesmo não conseguindo renovar seu mandato. Ele tem um outro orçamento para 2023, ele já garantiu um recurso para o Carnaval de Caicó e para a Festa de Santana. Então, a gente está articulando aí para dividir com os blocos, para garantir que os 4, 5 blocos de rua saiam com tranquilidade em relação às finanças. Mesmo moldes da Festa de Santana? Estamos nessa expectativa. Eu vou tomar a decisão daqui para a semana que vem se dará para a gente fazer o Carnaval na Ilha de Santana, porque depende também, a gente precisa garantir o Carnaval de rua para poder fazer o planejamento do Carnaval da Ilha de Santana. Se acontecer o Carnaval da Ilha, será no mesmo modelo da Festa de Santana. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado e um bom dia. E desculpa aí do Dr. Márcio. Vai começar agora aqui, 8 horas e 26 minutos, confirmado.